Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda mais uma vez à leitura do nosso devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. E hoje, então, vamos para o dia 10. As pedras, o terreno da mente. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Lucas 8:6. O segundo terreno mencionado por Jesus em sua parábola é o pedregoso. Creio que esse tipo de solo pode ser compreendido como a mente humana. Pertencem a esse âmbito os pensamentos, as convicções e os conceitos. É na mente, não nas emoções, que são construídas as fortalezas mais resistentes. E como sabemos, as fortificações são construídas com pedras. A mente humana é tão incrível que Salomão, um homem extremamente sábio, concluiu: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Sim, você é aquilo que pensa. A Bíblia adverte sobre o perigo de termos uma mentalidade cauterizada e nos aconselha a submetermos a Cristo todo o pensamento, pois este se assemelha a uma pedra que precisa ser esmiuçada. Os pensamentos do ser humano podem chegar a se petrificar. Por isso, não se surpreenda se o inimigo usar essas mesmas pedras para construir fortalezas na sua mente. Agora, curiosamente, quando a semente de Deus cai em uma mente cauterizada e enrijecida, não demora a brotar. Jesus explicou aos discípulos que o solo rochoso representa aqueles que recebem a mensagem com alegria, cuja fé logo floresce, embora murche diante da primeira provação, por falta de raízes mais profundas. Desse modo, no instante em que a semente é lançada sobre a mente petrificada, os pensamentos não conseguem frutificar o que é de Deus. A Bíblia, no entanto, nos ensina um segredo para vencer essa realidade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Em outros termos, necessitamos agir segundo a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. E, ao mesmo tempo, desenvolver a constância nessa prática, não apenas com uma intensidade afobada, que é temporária, mas buscando estabilidade para enraizar e frutificar. Aqui faço uma observação. A constância se diferencia da intensidade no que se refere à força e frequência. Se você é o tipo de pessoa que começa com gás total, toda empolgada e logo desanima, então é alguém intensa. Se, porém, não se abate quando o desânimo dá as caras porque a sua mente tem um foco, então é uma pessoa constante. Por esse motivo, Paulo, enquanto estava preso, disse: Posso estar na prisão, mas estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Por meio dessa mentalidade e atitude, o apóstolo evitava que a preciosa semente que havia recebido de Deus caísse em terreno pedregoso e mantinha o foco em Cristo, que em tudo foi tentado, mas venceu. Os sofismas também são erigidos em solos rochosos, uma vez que são mentiras vestidas de verdade. Na prática, funcionam como uma espécie de vacina contra a realidade, o que significa dizer que a verdade não surte efeito em uma mente dominada por sofismas. Estes, por sua vez, dão espaço a outro inimigo voraz desses últimos dias, a apostasia, que se assenta no trono dos sofismas e dali bombardeia sem cessar a mente humana. A questão hoje é: como você se protege desses ataques? Peça a Deus dia após dia: não permitas que a minha mente se torne um solo rochoso, Senhor. Além disso, pela graça divina, podemos contar com a ajuda de conselheiros e profissionais capazes de nos auxiliar a remover as pedras, no caso de uma mentalidade enrijecida. Assim, passamos por um processo pessoal de demolição e reestruturação, no qual as fortalezas, cauterizações, sofismas, traumas, mentiras são rompidas, dando lugar a uma mentalidade marcada por Cristo. Em um de seus livros, Joyce Meyer declara que a nossa mente é de fato um campo de batalha.
Às vezes recebemos uma mensagem com muita alegria, mas ao processá-la, somos bombardeadas por pensamentos negativos como: você não vai conseguir, isso está além da sua capacidade, ou até mesmo por coisa pior. Posso garantir que você não foi a única a passar por isso. Gideão teve a mente dominada por mentiras quando o Senhor o escolheu para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Naquela ocasião, a única resposta desse homem foi alegar que era o menor de sua família e que não tinha estrutura familiar para abraçar aquele propósito. Não obstante, o anjo que lhe trouxera a mensagem respondeu: Eu estarei com você nessa batalha. Juízes 6:16, acréscimo da autora. Mulher, sinto o Senhor lhe dizendo agora: desejo que sua mente seja um lugar de raízes profundas, onde eu possa plantar a minha palavra e a minha vontade. Para isso, ore com base na oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Ontem nós vimos sobre o semeador que saiu a semear e as sementes que caíram pelo caminho. E hoje nós lemos sobre as sementes que caíram sobre solo pedregoso, conforme Lucas 8:6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Portanto, como o título nos apresenta, este terreno é a mente humana, onde estão os pensamentos, as convicções, os conceitos que tendem a petrificar e a cauterizar. E tem aquela máxima que diz: você é o que você pensa. E então o devocional de hoje traz um texto de Filipenses 4:8, que é um exercício que precisamos fazer, até interessante para reprogramar nossa mente, que diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que a nossa mente não seja como um solo rochoso, onde a semente de Deus, que é a palavra dele, cai, floresce, mas que na primeira dificuldade murcha, não frutifica, porque continua enrijecida nas crenças cauterizadas, nos traumas, nas mentiras, naqueles pensamentos negativos de que eu não vou conseguir, isso não é para mim, está além da minha capacidade e por aí vai. Mas sim, como diz ali no final do devocional, que a tua mente seja um lugar de raízes profundas, onde o Senhor possa plantar a vontade dele e a sua palavra. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus.